Francisco Aiello, meu parceiro Dé, meus amigos do Futebol Globo no rádio e do canal Na Cara do Gol. A seleção brasileira estreou na Copa América com uma grande expectativa, cercada daquela expectativa de que temos uma necessidade de renovar a seleção pensando na próxima Copa do Mundo. Só que o treinador tem a cabeça dele a prêmio permanentemente. Se no clube é assim no Brasil, imagina na seleção brasileira. O Tite está pressionado por não ter ganho a Copa do Mundo. Pelo Brasil não ter conseguido na Copa do Mundo uma, digamos assim, performance convincente. O Brasil não jogou bem a Copa do Mundo. Caiu nas quartas de final. De lá para cá ele começou a fazer testes, experiências para renovar a seleção, mas hoje o Brasil entrou em campo no seu elenco, entre titulares e reservas, com 8 jogadores que estavam naquele último jogo do Brasil, que foi disputado contra a Bélgica, que nós perdemos por 2-1 nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, onde é que está a renovação da seleção brasileira? A renovação está no Richarlison, no David Neres, no Arthur, que hoje não jogou porque está contundido, mas é titular, e vai parando por aí, porque o restante do time, o restante dos jogadores convocados, são experiências aqui que estão sendo feitas. Paquetá, Alexandro, Alain, Militão, o Everton, esse parece que vai dar caldo, mais até do que o David Neres. Pelo menos no jogo de hoje, isso ficou bem evidenciado. Mas a seleção brasileira, em termos de renovação, não passou da página 2 até agora. E nós já temos aí 2 anos de cumprimento de tempo, né? A Copa de 2018, 2019, já estamos para um ano, vamos dizer. Temos 3 pela frente, ou 2,5, até chegarmos a uma seleção que vai disputar a próxima Copa. Vamos precisar renovar em maior quantidade? Acho que sim, porque temos jogadores muito experientes, sim, mas velhos, para efeito de Copa do Mundo. Caso dos zagueiros Daniel Alves, lateral, dos zagueiros Thiago Silva e Miranda, todo mundo acima da faixa dos 32, 33. Próprio Felipe Luiz, a gente tem uma defesa inteira de jogadores velhos para efeito de próxima Copa. Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz. Os jogadores da renovação não estão se firmando. Temos o Marquinhos, que já é titular, portanto, um jogador dessa linha de defesa já é consolidado, mas os outros não são. Quem é o lateral direito da renovação do futebol brasileiro? Não temos. Na lateral esquerda temos o Alexandro. Ainda está carecendo de um pouco mais de maturidade, de confiança, não sei o que é, para ele ganhar a posição. E aí, o Marcelo caiu em desgraça com o Tite, mas o Felipe Luiz ganhou, que era reserva na última Copa, ganhou mais projeção e se firmou como titular. Para o meio de campo, a escalação de Casimiro e Fernandinho juntos dá arrepio, porque contra um adversário pequeno, um adversário fraco, como é o caso da Bolívia, você não tem como ficar com 2 volantes ali no setor de marcação. Um deles tem que sair para o ataque, tem que se infiltrar, aparecer para o jogo, ir na linha de fundo, naquelas penetrações entre zagueiro e lateral. E no segundo tempo o Tite deu uma mexida, o Fernandinho passou a fazer um pouco mais isso. Mas é forçado, ele não tem essa característica, que, por exemplo, o Paulinho tinha na outra seleção. Mas Paulinho, Renato Augusto, esses são jogadores que estão ficando escanteados, estão ficando passados em termos de seleção brasileira. E as nossas renovações estão mais no ataque. No Richarlison, no David Neres, no Everton, que entrou no segundo tempo, no Gabriel Jesus e no Firmino. São esses os jogadores de ataque, claro, com o Neymar, que o Brasil vai ter que contar para pensar nessa renovação, para pensar numa seleção mais envolvente, ousada e que, de fato, incomode o time adversário. O jogo contra a Bolívia teve o Brasil com 70% de posse de bola, com uma quantidade imensa de finalizações, foram 19 no total, contra 4 apenas. Só houve uma defesa do goleiro Alisson, já no finalzinho da partida, 42 minutos, e um chute fraco dado pela seleção boliviana. E o Brasil chutou
11 vezes a gol no primeiro tempo e 8 no segundo. Chutou menos no segundo e mais no primeiro tempo, mas estava afobado. Porque, como disse o Felipe Coutinho na saída, tem um componente da estreia, bate um nervosismo. Poxa, mas ficar nervoso contra a Bolívia não é contra a Bolívia, é o nervosismo por se apresentar numa Copa América, uma competição internacional, em casa, com toda essa carga nas costas de ter que ganhar. O Brasil tem que ser campeão, o torcedor exige, a crônica esportiva cobra. E aí o time do Brasil se perdeu no primeiro tempo, nesse emaranhado de pernas dentro da área, porque era uma linha de 5 zagueiros, uma segunda linha de 4 jogadores na frente da área, 9 jogadores de defesa, mais os atacantes brasileiros. Por mais que tivesse gente capacitada para fazer gol, não tinha espaço. E aí vem a pressa, vem a aflição de meter logo a bola para dentro do gol e o nervosismo leva ao erro. No segundo tempo o time se acalmou, ganhou logo no segundo minuto da partida um presentaço, porque o Richarlison foi cruzar uma bola e ela bateu na mão do zagueiro Russino, pênalti, mão aberta, a bola bate na mão, não tem mais bola na mão nesses lances, né? A regra diz que tem que marcar o pênalti, mas o juiz não marcou de imediato, a bola parou e ele foi rever no VAR, que chamou a atenção dele. O árbitro é o Néstor Pitana e o de vídeo, Patrício Lustor. E aí o juiz foi lá, vendo o lance com calma. Claro, tinha que marcar o pênalti. Felipe Coutinho bateu com categoria, fez 1-0 com 4 minutos, levou 2 minutos a revisão do lance. E logo depois aconteceu o que também se notabilizou no segundo tempo como interessante do Brasil, a rotatividade dos jogadores de frente. No começo estavam muito estáticos no primeiro tempo, Richarlison na direita, Firmino no meio e o Neres na esquerda. No segundo tempo eles se movimentaram. E quando o Richarlison veio para o meio, o Firmino foi na direita, Richarlison lançou, Firmino cruzou e de trás vindo, sem marcação, Felipe Coutinho cabeceou. Aí você consegue surpreender o adversário com essa movimentação. E o Brasil fez 2-0 com 7 minutos, já matou o jogo ali, aí o técnico precisava mexer um pouquinho mais no time, botou o Gabriel Jesus, que nos amistosos mostrou que se entende melhor com o Richarlison do que o Firmino. O Firmino não é mau jogador, mas precisa desse entrosamento. E o Gabriel Jesus entrou, já chutou uma bola no gol, ganhou um escanteio, deu um drible de letra no adversário, criou outra jogada. Acho que ele, neste momento, está mais preparado para jogar na Copa América do que o Firmino. Até por esse entendimento. E depois, aos 35, demorou um pouco até, botou o Everton no lugar do David Neres para dar velocidade. E logo 4 minutos depois, Everton fez uma grande jogada, saindo da ponta para o meio, driblando um zagueiro. Apareceram 3 para fechar o chute dele, ele já centralizado. E ele achou espaço para meter a bola lá no cantinho e fazer o gol mais bonito do jogo, 3-0 para o Brasil. O resultado disse bem o que foi o jogo. O Brasil talvez não merecesse muito mais do que isso, uma goleada de 4, 5, 6-0, mas serviu para tirar o peso dessa estreia na Copa América e dar ao time, ao Tite agora, a possibilidade de ir fazendo as suas mudanças. O Arthur tem que entrar no time, no lugar do Fernandinho, não dá para jogar com 2 volantes, nem contra a Argentina, nem contra o Uruguai, contra ninguém. Tem que ter um volante e 2 jogadores que saibam jogar com a bola no pé, chegando na área adversária. E o Arthur, recuperado, certamente vai ganhar essa posição, vai voltar para o time e o Brasil vai ganhar um pouco mais de penetração, de mobilidade e até de possibilidade de fazer o gol no time adversário. Heraldo, vivemos momentos